duas formas que o homem se converte. Uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Mas no meio de tudo isso, o mais importante é que nós vamos se converter e vamos morar no céu. Essa passagem bíblica, quem mais curou foi Jesus. Jesus, nos 3 anos e meio aqui na terra, todo tipo de milagre ele fez. Então não tem nem como os irmãos duvidar que eu sou um ressuscitado. Porque nós temos 3 exemplos bíblicos: filha de Naim, filha de Jairo e Lázaro. Então eu tenho base bíblica para fazer você acreditar que é possível, nos dias atuais, Jesus abrir uma sepultura e fazer um homem andar. E eu sou um ex-viciado, um ex-mendigo. Eu era viciado em crack. E a mente de um viciado é sem esperança. A mente de um viciado é uma mente frágil, é uma mente fraca. É uma mente que não tem mais credibilidade de se levantar. Eu passei uns 16 anos nas drogas, mendigando. Então eu não prego, ou eu não testemunho o que eu ouvi. Eu prego e eu testemunho o que eu passei é mais verdadeiro. Na mente de um viciado, tem várias perguntas sem resposta. Por que eu estou nessa? Será que eu vou sair? Ou será que é daqui para pior? Mas eu estou pregando para pessoas internautas no Brasil e no mundo. Eu estou dizendo para vocês que Deus, Ele pode mudar a vida de qualquer tipo de situação. Eu posso dizer para você, viciado, você que é alcoólatra, que Deus, essa noite, Ele está trazendo esperança para o seu coração. Das palavras de alguém que veio do monturo, que veio da sepultura. João 8:32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aí no João 8:36 diz: se o Filho do homem libertar, verdadeiramente serei livre. Então, qualquer tipo de cadeia, Ele tem essa graça e essa unção para libertar. Você precisa conhecer Jesus para poder ser livre e liberto para a glória dEle. O conhecimento leva o homem a se livrar das garras de Satanás. O plano do diabo é aprisionar, depois matar e levar para ir morar com ele. Mas o plano de Deus é curar, levantar e levar para a glória celestial. Então eu trago 2 grandes quedas e 2 grandes preços que eu passei. Eu morava em Manaus e minha esposa está aqui, que é testemunha. Eu era viciado e eu bebia e usava droga todo dia. E uma vez eu me lembro que eu estava chovendo lá em Manaus. E eu doido que parasse aquela chuva, porque eu usava cocaína todo dia da minha vida, bebia e fumava 2 carteiras e meia de cigarro. Está aqui minha esposa testemunha. Aí quando foi um dia chovendo, eu já preocupado, porque não parava de chover. E eu já doido para usar droga e não tinha dinheiro. Aí eu vi quando uma S10 parou lá na frente da minha casa. Aí chegou um cidadão grandão, dava quase uns 2 metros, moreno. Chegou para mim e disse: o senhor trabalha com saldo? Eu disse: trabalho. Ele disse: bora, eu vim marcar aqui um serviço para nós fazer. Eu disse: bora agora. Aí ele disse: não, tá chovendo. Eu disse: tem nada não, eu vou agora. Já peguei minha máquina, botei dentro do carro dele. E era dentro de uma igreja, naquele dia. Aí ele me levou para dentro da igreja dele. Olha a forma como Deus trabalha. Olha a forma como Deus age. Eu viciado, sendo esquecido por todos, saí da minha cidade e corrido para Manaus, aonde não havia mais nenhuma esperança para mim, aonde nem a minha própria família acreditava mais em minha pessoa. Eu costumo dizer que quando mais ninguém acreditar em você, você olha para cima e lá de cima Jesus é o único que acredita em você. Aí, irmão, quando eu liguei minha máquina, que eu fui soldar, eu me lembro como se fosse hoje soldar o gozo de uma porta. Aí era um pastor. O pastor foi e colocou a mão no meu ombro. Aí eu já todo salgadão, já quis até pensar outra coisa. Aí aquele pastor me alisou. Aí eu imaginei o quê? Será que esse bicho gosta de homem? Diga glória a Deus. Não, é a forma como Deus trabalha. A samaritana já tinha destruído 5 lá, ela já estava no 6º. Então todos os homens que se aproximou dela fez uma promessa e nunca se cumpriram. Mas quando Jesus se aproximou, fez uma promessa e se cumpriu. Aleluia. Aí ele chegou para mim e disse: você reforma a porta?
Porque um viciado, ele não aceita ser evangelizado. Um viciado, se você for falar de Jesus, a primeira coisa que ele não vai querer ouvir, porque ele pensa que a vida dele está arruinada por causa de Jesus. Aí ele inventou uma palavra para poder ouvir a palavra. Você reforma a porta? Eu disse, reformo. Quer que eu reforme essa? Ele disse, não. Eu disse, se você reformar essa porta, você vai deixar ela bem novinha, não vai? Eu disse, deixo. Ele disse, essa porta é você. E Jesus quer lhe reformar. Aleluia. Aí é um monte salgado, eu imaginei. Eu uso droga e quem está drogado é o pastor. Diga glória a Deus. Porque nós não acreditamos mais. A mente de um viciado, ela está cautelada, ela está cheia de fracasso. Como eu imaginava, como que Deus quer usar um drogado? Como que Deus quer levantar um drogado? Mas Ele quer. Mateus 11:29, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele tem promessa para levantar, para curar e para levar o homem para o céu. Aleluia. Ele disse, olha meu irmão, olha a importância de evangelizar. Pastor, mas eles não querem me ouvir. Quem disse que eles não querem ouvir? A semente fica plantada. E eu nunca tinha visto essa palavra. Eu era desprezado, eu era rejeitado. Mas a forma que ele fala é diferente. Nunca ninguém tinha feito essa declaração para mim. Ele disse, Jesus te ama. Eu quero te dizer uma coisa, que quando você diz para uma pessoa que Jesus ama, já muda o dia dela, já traz esperança para ela. Disse que Jesus me amava do jeito que eu era. Eu não quis acreditar, mas eu não dei ouvido. Aquela palavra entrou em mim. Eu terminei o serviço, peguei o dinheiro, corri e fui usar droga. Mas aquela palavra ficou martelando dentro de mim. Jesus me ama. Jesus me ama. Jesus me ama. Eu disse, se Ele me ama, Ele vai me tirar dessa. Porque não basta só pregar o Evangelho. Basta pregar e profetizar. Aquele pastor profetizou na minha vida, dizendo, eu profetizo em nome de Jesus, que daqui a 30 dias você vai estar dentro dessa igreja. Irmão, eu fiquei sem dormir, perturbado. Eu imaginava, será que isso vai dar certo? Minha vida já está arruinada mesmo, eu vou tentar. Irmão, quando foi com os 30 dias, eu estava dentro daquela igreja. E eu entreguei minha vida para Jesus. E Ele me libertou. Parei de usar droga, parei de fumar. E eu vinha tão bem dentro do Evangelho. Mas as fraquezas veio dentro de mim. Jesus, Ele quer libertar nós, mas nós temos que fazer nessa parte. E se nós ler a Bíblia e não entender a Bíblia, nós acaba vacilando. Achei uma passagem na Bíblia que Noé tinha bebido o vinho. Eu imaginei, se Noé bebeu o vinho, eu também posso beber. Irmão, enchi a cara. Mas enchi a cara foi com força. Daqui a pouco estava na mesma vida. E a Bíblia diz que quando o homem sai dos caminhos do Senhor, vem consigo e traz mais sede. Então a minha vida estava muito pior do que antes de aceitar a Jesus. Andar com Jesus não está nada fácil. Você pode até imaginar, ter Jesus na minha vida não é nada fácil. Se você quiser ver dificuldade, abandone Ele, que aí você vai saber o que é dificuldade. É melhor chorar dentro da igreja com Jesus do que sorrir sem Ele. É melhor sofrer com Ele do que estar feliz ali fora, porque o sofrimento daqui gera uma alegria momentânea. Quem crê nessa palavra da glória para Ele. Cadê mais força para eu sair? A esperança de um condenado, de um desenganado pela medicina, ela sempre vai ser o Evangelho. A esperança de um demoniado sempre vai ser o Evangelho. Ele traz esperança nessa noite. Aí eu tentei minha vida, irmão, aí o negócio piorou mesmo. Aí eu tomei uma decisão de tirar minha própria vida. Eu cheguei para minha esposa, eu me despedi dela. E eu estava já uma semana cheirando cocaína. E eu já estava tão frágil, tão fraquinho, que eu não aguentava mais nem ir até a geladeira beber água. Dentro de mim só escarrava sangue. Quando eu arrotasse só saía sangue. Aquela cocaína já tinha comido eu todo por dentro.
E quando eu cheirava, tinha hora que dava um apagão. Mas como eu já estava vencido pelos vícios, desanimado, sem força, sem acreditar mais, eu tomei uma decisão. Eu quero tirar minha própria vida. E eu sabia que eu não ia suportar se eu jogasse aquela cocaína mais para dentro de mim. Minha esposa é testemunha que ela já tinha... Teve uma hora, irmão, que começou a sair tanto sangue aqui do meu nariz, que eu tinha sujado 3 blusas. Era ou não era, Camila? As 3 blusas já estavam bem vermelhinhas. Eu estava só o couro e o osso fraco. Nem água entrava mais. Aí, irmão, teve uma hora que eu me deitei na cama. Eu não podia mais ficar em pé. As pernas tremendo, já estava tão fraco. Eu peguei uma carreira de cocaína e eu botei dentro do nariz. Aí nessa hora, deu um apagão em mim. Deu uma overdose em mim. Eu quero falar para vocês que o inferno é real. Vocês que me escutam nessa noite, eu não estou falando o que eu ouvi, eu estou falando o que eu vi. O inferno é real, a condenação é real e os demônios também são real. E de longe eu vi 2 vultos. Não era terra, não tinha mato, era um outro lugar, não aqui mais nessa terra. Não era mais nesse mundo. Eu era daqueles que eu olhava para a Bíblia, eu não acreditava na Bíblia. Eu acreditava em umas coisas e outras não. Eu vi Jesus, o corpo de Jesus. O corpo de Jesus crucificado. Aquele que foi para o Calvário, aquele que está no madeiro. A ciência não explica cadê o corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi arrebatado. Porque toda alma que morre, ele vem buscar. Só que naquele dia Jesus não veio me buscar, porque eu não estava pronto, eu não estava preparado. Mas ele veio para me dar uma oportunidade. E nessa noite Jesus está dando oportunidade. Nessa noite Jesus está dando oportunidade para as almas. Lamaço de meclã, lamais. E eu dizia: Jesus, me leva contigo. Aí Jesus estirou 2 mãos. E o inimigo aqui do lado dele. Porque no livro de João 14,6 a Bíblia revela que ela é caminho, ninguém vai ao céu se ele não levar. Então a alma só pode subir se ele levar. Mas para ir para o inferno, será que não tem um caminho? Tem também. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu via ele e o inimigo assim. Porque quando uma pessoa morre, se for para o céu, Jesus vem buscar. Mas se for para o inferno, o inimigo também vem buscá-lo. Eu estirei minhas mãos, eu disse: Jesus, me leva contigo. Irmão, isso é tão do real. Ele estirou 2 mãos, uma com a Bíblia na mão e outra com o dedo apontando assim, dizendo: volta para lá e segue os mandamentos da Bíblia, que ainda tem jeito para você. Aleluia. E eu não queria voltar mais. Eu olhei para ele, eu disse: eu não vou mais voltar para lá, porque de lá eu já vim. Para mim não tem mais jeito. Eu quero te dizer uma coisa para você, que Deus também trabalha com quem já está desacreditado. Dentro de mim tinha uma semente plantada no dia que eu tinha entregado minha vida para Ele. Aí eu vi quando uma voz de Deus falou assim: então vamos tirar a semente que está plantada dentro dele, que era a semente do Evangelho. Me entrega para Ele. Irmão, quando eu terminei de falar essa palavra, vocês já viram falar numa pomba gira? Já viram falar numa pomba gira? Pois ela é quem leva as almas para o inferno. E ela não anda sozinha. Ela anda com legiões terríveis. A minha memória não tem como eu dizer quantos estavam com ela, e nem as espécies. São espécies que não tem como eu dizer como era, porque eu nunca vi. Coisas terríveis. Ela pegou na minha mão e entrou nos corredores do inferno. Eu escutava gemido, eu via fumaças, eu via fogo e uma gritaeira mais terrível do mundo. E eu estirava a minha mão, porque lá não fala, lá se comunica, lá só usa pensamento. A gente lá não fala. Aí eu só pensava assim:
Está repreendido em nome de Jesus. Irmão, quando eu terminava de pensar dizendo assim, está repreendido em nome de Jesus, eles caíam de lapada. Você não imagina o poder que você tem. Aí eles caíam, se comunicavam dizendo, o que é que ele tem que está com essa fúria toda? Aí outros se comunicavam dizendo, não, é porque ele chegou agora. E a pombogira pegava na minha mão, olhava para mim, dava umas gargalhadas e dizia, nós dois formamos um casal lindo. Aí, irmão, quando eu fui chegando nos corredores mesmo para entrar no inferno, eles me amarraram aqui por detrás das minhas mãos. Aí eu vi quando a pombogira disse que é o tranca-rua, é o Exu da morte. Eu vi quando ela disse, vá lá na terra e faça o desligamento dele. Irmão, quando eu já tinha visto aquele gemido, aquelas fumaças, mas como a semente estava dentro de mim, e Deus permitiu que ele sabia que ele ia me buscar de volta. Quando eu vi ela dizendo essa palavra, quando ela comunicou com o Exu da morte, dizendo, vá lá e desliga ele da terra agora. Aí eu em pensamento disse, Senhor, eu ainda não desisti do Senhor, aleluia, lamazo. Uma luz começou a brilhar, xurica na malai. Uma luz começou a raiar naquela hora. As mãos de Jesus pegou nas minhas e me trouxe de volta. Eu ainda fiquei endemoniado, está aqui minha esposa de testemunha. Eu fiquei endemoniado ainda com tanta fúria, querendo estrangular ela, mas a glória de Deus não deixava eu me aproximar dela. Segundo Pedro, a Bíblia 5:8, a Bíblia diz, eis que o vosso adversário anda em derredor, rugindo o dente com tanta ira, esperando uma brecha para que possa tragar. O diabo está em derredor irado, mas dentro de nós tem alguém maior do que ele. Você não está sozinho, a presença de Deus é contigo. Não quero mais saber de me desviar, mas ainda houve outro desvio ainda. Do Ceará eu vim embora, e eu vou lhe dizer para vocês como foi isso aqui. Eu vim para o Ceará cair de novo, porque o inimigo ele não desiste fácil. Eu caí, voltei para as drogas e virei mendigo. Fui mendigar nas ruas. Depois de tanta experiência, eu ainda caí. Ninguém está livre de cair. Depois de tudo que eu vi, eu ainda vacilei. Aí uma mulher da igreja e os irmãos, minha família não sabia mais se eu estava vivo. Só que a minha tia, ela sempre foi da igreja Deus é Amor, e ela sempre levava a minha foto. E sempre na revelação, ela era revelada de um livramento de um parente que estava com a foto. Não desista de trazer uma foto de alguém que está nas drogas, de alguém que está no mundo, para dentro de uma igreja. E quando ela levantava a minha foto, quem estava pregando dizia, é você. Aí eu desapareci, irmão, mendigando nas ruas, e minha família não sabia mais onde era que eu estava. Eu morava nas ruas. Aí tinha uma mulher de Deus lá de São Paulo, eu nunca vi ela, nem ela me viu. Uma prima minha, chamada Beninha, ligou para essa irmã Uda e disse, o meu primo está desaparecido, e nós não temos mais notícia dele, se ele está vivo ou se ele está morto. Aí essa irmã dizia, daqui a 5 dias ele vai aparecer. Mas se ela ainda tiver com vida, irmão, ela é de São Paulo, de onde eu moro numa cidade chamada Limoeiro, longe da capital de Fortaleza. E ela falava como se estivesse na minha cidade, pastor. Ela dizia para minha prima, se ele aparecer com vida aí na sua cidade, tem uns crentes que tem um centro de reabilitação, coloca ele lá, porque ali Deus vai começar um processo na vida dele. Porque se Deus tem plano, irmão, o diabo não vai matar. Você tem que entender, por mais que a pessoa esteja sumida, desaparecida, por mais que a pessoa esteja aprofundada nas drogas, no crime, numa doença sem curar, mas se Deus tem plano de salvar ou de curar, vai se cumprir essa promessa. Não adianta. Aí eu apareci, me levaram para o centro de reabilitação. Passei 7 meses. Está aqui minha esposa.
Lá prepararam o meu casamento. Fiquei crente sendo obreiro da igreja. Não vou dizer o nome por questão de ética. Eu era obreiro. Isso aqui já aconteceu comigo, eu na igreja. Nós não podemos mais se dominar. Não adianta confrontar com Deus. Porque assim como Ele pagou um preço para lhe resgatar, Ele vai querer lhe liderar. Ele vai querer lhe mandar. Aí eu era obreiro. Aí a mesma irmã que disse: daqui a 5 dias ele vai aparecer. Foi a mesma que disse: Deus vai preparar o seu casamento. Aí eu disse: o meu casamento? Como é que eu vou preparar meu casamento se eu estou dentro do centro de reabilitação? Foi dentro desse centro de reabilitação que prepararam o meu casamento. Aí eu saí e fui para minha cidade. Era obreiro, estava na obra. Aí ela disse: diga o Vandeilson, meu nome é Vandeilson, que saia lá da igreja de onde ele está e vá para a igreja Deus e Amor, que lá Deus tem um plano com ele. Aí o que eu imaginei? A irmã acertou na revelação, mas nessa daí ela errou, porque eu não vou para Deus e Amor não. Aí fiquei resistindo. Eu costumo dizer e digo, irmão, que no dia que você está numa igreja onde você escolheu onde você quer sair dela, porque nem sempre é a vontade de Deus. Eu estava tão bem na minha. Aí lá Deus manda eu vir para Deus e Amor. Aí eu disse: eu vou para a católica, pastor, e eu não vou para Deus e Amor. Diga glória a Deus. Eu até brincava, eu disse: eu lá vou para Deus e Amor, que lá só tem velho. Diga glória a Deus. Só que quando Deus tem um plano, a gente não pode se dominar. A gente não tem mais querer. Depois de tanto investimento que Deus fez na minha vida, eu ainda usava ingratidão. Está resistindo? Eu disse: estou. Porque na minha igreja também tem Deus. O mesmo Deus que está dentro da Deus e Amor também está na minha. Ela disse: mas o que Deus está me dizendo é que você vai. Eu disse: eu não vou. Ela disse: pois para tu saber que Deus me usa, tu vai entrar dentro da igreja Deus e Amor com a cabeça enfaixada e todo estourado. Aí eu disse: vou não, porque eu vou pedir livramento e Ele me dá não. Deus só é contigo se você é com Ele. Ele só opera quando você está com Ele. Aleluia. Você sabia que está cheio de crente dentro da igreja desviado? Porque eu ainda me segurei o horror de dia. Quer um exemplo? Lhe dou agora. Depois que ela passou para essa revelação, pastor, eu já estava marcando o dia de vir para o culto. Porque quando você marca o dia de vir para o culto, você já está no controle da sua vida e tirou o controle dele. Eu não sentia mais nos louvores. Eu não sentia mais nada. Eu não sentia mais nada na oração. Eu não sentia mais nada nas intercessões. Quando você não sente mais nada, é porque a casa já está vazia. Caí no mundo de novo. Aí voltei para o mundo do crime. Saí dos caminhos do Senhor novamente. Você vê como eu sou uma ovelha trabalhosa. Fui mexer com polícia. Tem 2 gerações que nós não podemos mexer: com polícia e bandido. Porque se mexer com essas 2 gerações, a ação é ligeira. Fui mexer logo com polícia. Aí depois que eu tinha mexido com polícia, fui mexer com os traficantes, tudo indo da cidade. Irmão, eu já estava caçando minha própria morte. Porque para mim eu morrer era lucro. Para mim eu não tinha mais medo de nada, nem de ninguém. Fui mexer com polícia e entreguei os traficantes, tudo indo da minha cidade. Aí fui preso. Olha o que fizeram comigo lá. Aí eu apaguei nessa hora. Me levaram para o hospital. Isso aqui foi os traficantes. Me levaram para o hospital. Os amigos meus disseram que eles pulavam bem alto e tacavam os 2 pés na minha cabeça. Tinha uns que vinham, caía bem alto e tacavam os 2 joelhos na minha cabeça. Quebraram esse osso. E esse aqui, e os olhos estão estourados, esses olhos aqui, ó. E eles, depois de 7 minutos, saíram porque viram morto. Saíram de cima. Aí me levaram para o hospital.
Quando eu cheguei no hospital, eu acordei meio aéreo. Eu escutava choro da minha esposa, está aqui. Eu escutava choro da minha mãe. Eu escutava tanto choro da minha família. Só que eu estava cego. Eu estava com os olhos estourados, eu não via mais nada. Eu só ouvia. Aí eu imaginava, minha esposa está gritando, mas é porque ela gosta de mim. E uma mãe não pode ver nada num filho que faz um alarme medonho. Era o que eu pensava. Aí eu vi quando o médico disse, esse aí vai. Mas esse aí não tem mais jeito não. Ele sabe o que ele está falando. Aí eu comecei a me lembrar da revelação. O meu ar começou a querer desaparecer. Eu senti que o meu espírito novamente estava saindo do meu corpo. Aí me levaram às pressas para Fortaleza, porque na minha cidade bateram uma tomografia, deu uma fratura aqui e outra aqui, dos pés que eles tacaram na minha cabeça. Me levaram às pressas para Fortaleza. Da minha cidade para Fortaleza dá 203 quilômetros. A ambulância em alta velocidade, eu escutava aquele barulho da ambulância. Está aqui minha esposa que foi dentro da ambulância. E eu comecei a ver que o meu espírito novamente estava saindo do meu corpo. Aí eu me lembrei da revelação. Olha aqui para mim no nome de Jesus. Me dê atenção agora, internautas. O espírito da morte visitou Ezequias. O profeta de Deus disse, Deus manda lhe dizer que ajeita a sua casa porque você vai morrer. O profeta botou o joelho no chão, porque se o diabo diz que vai me matar, tem Deus para operar. Se os traficantes dizem que vai me matar, tem Deus para me defender. Se o macumbeiro disser que vai me enfeitiçar, tem meu Deus para me defender. Mas se for Deus falando, e aí? O profeta diz, ajeita a tua casa porque tu vai morrer. Sabe o que foi que ele fez? Ele botou o joelho no chão e disse, Senhor, lembra que lá atrás eu andei reto em teus caminhos. O que você faz hoje para Deus, amanhã pode te salvar. O mesmo profeta que veio dizer que era morto, Deus vai lhe dar mais 15 anos de vida. Porque eles apresentou o passado dele a Deus. Ele apresentou o que ele tinha feito lá atrás. Aí quando eu vi o meu espírito sair novamente do meu corpo, o diabo tem muita raiva de mim, porque ele já tentou me levar uma de vez. Aí eu disse, Senhor, hoje eu estou desviado. E eu estou vendo a minha alma descer o Seol. Se me deres mais uma chance, eu prometo, Senhor, que eu nunca mais saio dos seus caminhos. Deu a entrada no hospital, que hora era, Camila? 10h40 da manhã eu entrei no hospital desse jeito para fazer uma cirurgia. Eu acordei e eu estava preso. Uma algema estava nas minhas mãos. Quando foi no outro dia, eu quis abrir um pouquinho os olhos, mas eu via tudo embaçado. Aí eu escutava voz dos outros presos, que lá em Fortaleza tem um hospital só dos presos, aqueles baleados, esfaqueados. Aí eu dizia assim, onde é que eu estou? Aí eu ouvia a voz dos presos dizendo, você está preso, parceiro. Aí dava aquelas gargalhadas. Aí eu dizia, eu estou preso. Pois é, você está preso e vai passar muito tempo. Aí eu dizia, pois eu creio que o meu Redentor vive, e Ele vem me buscar desse lugar. Eles deram outra gargalhada mais forte. Quando eu terminei de dizer essa palavra, o meu Redentor vive, e Ele vem me buscar. Eu escutei a maçaneta daquela porta se abrindo, e eu escutei as pisadas de um homem se aproximando da minha cama, pastor. E eu escutei quando da boca daquele homem dizia, quem é o Antônio Vandeils? E eu ainda estava com minha mão levantada. Eu disse, sou eu. Ele disse, está livre, aleluia, aleluia. Me tiraram. Aí eu voltei, fiquei em Fortaleza escondido, porque toda a cidade estava atrás de mim. Os traficantes estava tudinho atrás de mim. Eu fiquei 17 dias, foi Camila, 14 dias escondido em Fortaleza. Aí eu fui para Limoeiro e fiquei escondido, mas geral atrás de mim, com raiva porque eu tinha revivido. Aí minha mãe disse, meu filho, nós arrumamos um centro de reabilitação lá em Fortaleza para você. Você vai? Eu disse, vou, mãe. Enquanto ela disse,
eu vou pagar um salário. Você vai ficar internado por 9 meses e eu vou pagar. Olhei para minha esposa e disse: minha filha, eu vou para Morada Nova, eu vou para Fortaleza, vou passar 9 meses, eu tenho certeza que eu vou voltar transformado. Ela disse: amém. Olhou para mim e disse: eu vi dizer que você vai voltar para um centro de reabilitação. Eu disse: vou. Ele disse: eu vi dizer que é em Fortaleza. Eu disse: é. Ele disse: ah, pois nós arrumemos de graça para você. Calma aí. Aí eu disse: ô glória, de graça? Mãe, precisa pagar não, já arrumei um de graça. Aí eles olharam para mim e disse: bora bater uma foto. Botou eu no meio deles e bateram uma foto. 10 horas da noite, num dia de domingo. Aí eu disse para Camila: Camila. Aí eles disseram: você tem o dia da passagem? Eu disse: tenho. Ele disse: amanhã, 3 horas da manhã, um carro vem buscar você aqui. Aí eu disse: é de Deus. Eu preparei minhas malas, mais minha esposa. Ajeitemos nossas malas. Quando deu 6:30 da noite, eu disse: Camila, Deus abriu mais uma porta. Vamos agradecer a Deus? Ela disse: vamos. Bora para uma igreja? Ela disse: bora. Aí eu ia para uma igreja que sempre que eu passava estava aberta. Aí nessa noite estava fechada. Aí eu disse: bora para outra. Passei em frente a Deus e Amor. Aí fui para outra, estava fechada. Aí eu disse: bora para outra. Nós já tínhamos rodado a cidade todinha. Fomos para outra, estava fechada. Eu disse: bora para casa. Coração rei de pedra, né, irmãos? Aí lá eu passando em frente à igreja Deus Amor. Aí eu olhei. Aí eu disse: é você mesmo. Eu disse: Camila, posso ir embora? Ela disse: bora agradecer nessa. Aí eu disse: aqui logo? É só para agradecer. Aí eu digo: pois é, eu vou porque é só para agradecer. E deixa, irmão, que eu estava com a cabeça aqui e os olhos tudo preto, do jeito que a mulher tinha dito que eu entrava. Aí eu entrei dentro da igreja Deus Amor, fiquei na última cadeira lá atrás. Aí baixei minha cabeça e todo mundo olhando para mim. Parece que quem estava pregando era eu. Aí eu disse: olho fechado. Aí quando terminou o culto, eu disse: termina o culto, que eu já quero ir embora. Tomara que termine logo. Aí quando foi na hora da revelação, aí o pastor Brande: aqui tem um irmão que vai viajar. E eu, cabeça baixa. E me revela o Espírito Santo que é uma armadilha, é a tua morte. Aí ele, e eu salgado. Eu disse: eu não vou levantar minha mão. E o pastor insistindo: levanta a mão que Deus lhe dá o livramento. Aí eu imaginei: será que aquele escaba que bateram a minha foto disse que eu vou viajar para o pastor? Eu não vou dizer nada não. Aí ele disse: vamos, que Deus me revela que tem 2 matadores esperando. E Deus ainda me mostra onde você vai morrer, no mango. E eles querem atirar contra a sua vida. Aí eu disse: se Deus disser a hora que eu vou levantar minha mão. Pensa num crente salgado, irmão. Quando eu terminei de pensar isso, o pastor disse: para tu saber que Deus me usa, tu vai amanhã de madrugada. Eu disse: pois não é eu mesmo. Aí eu vim na frente, todo desconfiado. Aí ele disse: tu ia morrer, mas Deus lhe colocou dentro dessa igreja, porque aqui Deus tem uma obra contigo. Deus tem uma obra contigo nessa igreja, Deus de Amor. Irmão, às vezes, depois eu vim entender porque as portas daquelas igrejas estavam abertas, estavam fechadas. Porque a porta que Deus quer que nós passe nem sempre é aquela que nós escolhemos. Aí eu disse: sou eu. Ele orou. Aí eu disse: eu vou esperar esse escaba. Se ele disse que vinha de madrugada e Deus disse: vai estar desfeito, eu vou esperar. Irmão, eu esperei. E até hoje aquele escaba não me procurou mais. Hoje eu estou na minha cidade e ando de cabeça erguida. Hoje eu ando. Aí, deixa eu lhe dizer outro. Ele não desistiu aí, teve outra. Aliás, ainda teve 3 ainda. Para você ver como eu sou perseguido. Deus vai me usar muito nessa terra. Quando eu cheguei em casa, aí eu aceitei na Deus de Amor. E lá na Deus de Amor tinha umas campanhas de oração. Aí eu ia todas as manhãs naquelas campanhas. Quando eu cheguei em casa, minha esposa chorando, disse:
vieram lhe matar aqui. Aí ela disse: eita, então eu vou ter que correr, agora eu vou ter que fugir. Aí eu me lembrei daquela mulher que sempre revelou na minha vida. Peguei o telefone, liguei para ela e disse: irmão, eu vou embora. Ela disse: por quê? Ele já sabe até onde eu moro e já vieram aqui. Aí ela disse: Deus manda lhe dizer que você não precisa sair da sua casa, porque os mesmos que foram atrás de você vai ser os mesmos que vai descer a sepultura. Você não precisa mudar de cidade. Você não é um fugitivo, porque o nosso preço dos nossos pecados já foi pago no Calvário. Você é filho do rei. Você tem promessa. Eu profetizo que aonde haver um que está numa prisão, Deus há de libertar, porque o Senhor Deus é aquele que faz, é aquele que promete, é aquele que faz. A igreja dá uma salva de palmas para Jesus. Depois de que fizeram isso na minha cabeça, depois que tudo isso passou, eu comecei a sentir umas fortes dor de cabeça, e eu só levava o tempo em dormir. Quanto mais eu dormia, mais vontade dava. E umas dor de cabeça que não era normal. Aí eu disse: eu vou para a igreja, e na hora da oração, que a igreja Deus é Amor é meia hora de oração, eu duvido essa dor de cabeça ficar em mim. Aí eu disse: na hora da palavra a dor de cabeça sai. Terminou a palavra e a dor de cabeça não passou. Eu disse: na hora da oração o pastor vai tacar a mão na minha cabeça e essa dor de cabeça vai embora. Pastor tacou a mão na minha cabeça e a dor de cabeça foi aumentar. Aí eu fui para casa. Diga glória a Deus. Eu fiz igual o pai do filho lunático. Levou para a igreja não fez nada, mas ele esperou Jesus. Aí, meus irmãos, eu fui para um quarto e eu disse: agora minha conversa é com Jesus. Eu fui para tua casa, eu pedi socorro, e essa dor de cabeça está em mim. Tira ela, ou então fala comigo o que vai acontecer. Aí eu fechei a Bíblia com os olhos fechados. Aí eu disse: aonde o meu dedo tiver, é o que Deus vai falar. Na despedida de Paulo: combati um bom combate, guardei a carreira. Aí eu disse: eu vou morrer. Aí comecei a chorar, porque se você descobrir que você vai morrer, você chora. Comecei a chorar e a pedir uma coisa a Deus. Eu disse: eu passei a vida inteira errando, passei a vida inteira sendo pisado pelo adversário, e na hora que eu venho para a igreja eu vou morrer. Se o Senhor disser de novo que eu vou morrer, eu vou me conformar com a morte. Aí eu já botei logo o dedo lá para trás, com medo já de abrir de novo, em cima da despedida de Paulo. Quando eu abri a Bíblia, foi em João 15, quando Jesus estava intercedendo pelos discípulos, na oração, intercessão pelos discípulos. E as palavras eram essas: Pai, enquanto eu estive no mundo, eu não deixei nenhum deles se perderem. Eu vou para junto de ti e peço que não tire eles do mundo e que guarde ele. Ah, meu irmão, quando eu terminei de ler esse versículo, eu estava chorando, já parei logo de chorar e disse: epa, vou morrer mais não, porque alguém aqui na terra intercedeu por mim. Alguém aqui na terra orou por mim. Então eu profetizo em nome de Jesus a minha cura. Irmão, quando eu terminei de dizer isso, todo o sangue pisado que estava dentro da minha cabeça, saiu sangue pisado, pedaço de sangue preto que estava dentro da minha cabeça. E para a glória do Senhor estou aqui para dizer que Jesus, Ele faz, Ele cura, Ele opera, e nessa noite Ele está ressuscitando aqueles que estão mortos espiritual. Deus está tirando pessoas das drogas. O Senhor está tirando pessoas que estão nos vícios, porque a mão dEle entra em qualquer lugar, que é daqui para o céu. Quero mais me desviar não. Foi preciso eu passar por tudo isso. A única coisa que eu ainda estava resistindo, pastor, hoje está se cumprindo uma promessa que há 8 anos eu ouvi.
Eu ouvi uma promessa há 8 anos aqui atrás que eu podia preparar minhas malas, que Deus ia me levar para os 4 cantos desse Brasil. E eu estava sem viajar, sem nada. Eu disse: será que as promessas foi de Deus? Olha onde é que eu estou hoje aqui, ó. As promessas de Deus, elas vão se cumprir.